Bom dia, caros estudantes. Mais uma mini aula de TGP na prática. Eu sou o professor Cláudio Melquiades Medeiros, professor de Direito da Univille. Dando continuidade ao nosso estudo das ações, falaremos hoje sobre ação penal pública e ação penal privada. Estamos no dia 4 de maio de 2020, em plena pandemia, mas aqui recluso, né? Mas vamos seguindo adiante. Podemos conceituar a ação penal como o direito de provocar o poder judiciário com o intuito de levar a este o conhecimento da ocorrência de uma infração penal, para que seja aplicado o direito penal objetivo. O tema encontra-se compreendido nos artigos 24 a 62 do Código de Processo Penal e artigos 100 a 106 do Código Penal. Portanto, saber o que é notícia-crime. Quando um crime ocorre, é preciso que as autoridades competentes sejam notificadas, para dar início, então, à investigação contra seu autor ou autores. Para tanto, é preciso fazer a exposição do fato criminoso à polícia ou ao Ministério Público. A essa comunicação dá-se o nome de notícia-crime. Ação penal, meus jovens, ela se classifica em ação penal pública e ação penal privada. A ação penal pública, por sua vez, ela poderá ser condicionada ou incondicionada. Já a ação penal privada poderá ser ação penal privada exclusivamente privada ou ação penal privada subsidiária da pública. A ação penal pública ela é privativa do Ministério Público. O titular da ação é o Ministério Público. Na ação penal privada, esta ação ela é privativa do ofendido. A ação penal pública condicionada, ela é condicionada à representação do ofendido, ou seja, depende também da representação do ofendido. Já a incondicionada independe da vontade do ofendido. Ou seja, existem determinados crimes, que, uma vez cometidos, o processo a ser movido contra o autor do crime, ele fica condicionado à representação do ofendido. Ou determinados crimes, que é a regra geral, ela é incondicionada. Independe, aconteceu, existindo a materialidade ou os requisitos para a propositura dessa ação, ela será proposta. A ação penal pública, ela é chamada, a petição inicial de uma ação penal pública é denominada de denúncia. Então não confundam a notícia crime que é levado às polícias, delegacias de polícias, Não confunda denúncia com notícia crime, certo? A denúncia é a petição inicial da ação penal pública. Por sua vez, a petição inicial de uma ação penal privada é chamada de queixa-crime, certo? Então, lembre-se, numa ação penal pública, movida pelo Ministério Público, a petição inicial ela é denominada de denúncia. A ação penal privada, ou seja, movida pelo ofendido, é denominada de queixa-crime. O autor, numa ação penal pública, é o Ministério Público, é o titular da ação. Ele tem legitimidade para mover a ação. E o réu é o autor do tipo penal. Por sua vez, numa ação penal privada, o autor dessa ação é o ofendido. O réu é o autor do tipo penal. Importante, então, traçarmos aqui a diferença entre queixa-crime e denúncia. Queixa-crime, repetindo, é a peça inicial da ação penal privada, que é apresentada pela própria vítima ou
o seu representante legal, por meio de advogado. A denúncia, por sua vez, é a peça inicial da ação penal pública que é apresentada pelo Ministério Público. Conceitos importantes. Denúncia e queixa-crime são as peças que dão início a uma ação penal. O que as diferencia é a titularidade, ou seja, a capacidade de levar o pedido ao judiciário. A denúncia é interposta para os crimes que devem ser processados por meio de ação penal pública, cujo titular é o representante do Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, o procurador da República, ou dependendo do crime, tá? Até pelo procurador-geral da República. A queixa-crime é utilizada para os casos de ação penal privada e é apresentada em juízo pelo próprio ofendido ou representante legal por meio de um advogado. Os requisitos para que a queixa-crime seja recebida são os mesmos necessários para o recebimento da denúncia, que estão descritos nos artigos 41 do Código de Processo Penal. Como saber se é crime de ação penal pública ou privada? Para saber se determinado crime é de ação pública incondicionada, de ação pública condicionada ou de ação privada, a resposta nos é dada pelo Código Penal. O próprio Código, ele orienta qual o tipo de ação que deverá ser proposta. Em regra geral, todo crime é de ação penal pública. Então, as exceções serão ação penal pública condicionada e ação penal privada. Exemplos de crime de ação penal incondicionada: violência doméstica, homicídio, roubo, etc. Ainda alguns crimes que poderiam ser entendidos como de ação penal privada, tá? Temos a súmula 608 do STF que diz o seguinte: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Então vejam, nós temos que observar algumas leis especiais ou algumas súmulas ou algumas orientações jurisprudenciais também para definir se o crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada. Exemplos de crime de ação penal condicionada à representação. São exemplos de crimes dos quais se requer ação penal pública condicionada. Por exemplo, por representação. Exemplo, perigo de contágio venéreo, ameaça, violência de correspondência comercial, divulgação de segredo, furto de coisa comum, etc. Exemplos de crimes de ação penal privada. Como exemplos de crimes sujeitos à ação penal de iniciativa privada, pode ser citadas a calúnia, a injúria, a difamação, o esbulho possessório de propriedade particular. Por exemplo, artigo 161, parágrafo 3º do Código Penal. E a fraude à execução. Cuidado! Quando o interesse for privado, o ofendido precisa ser rápido, pois terá até 6 meses a partir do dia em que o autor do crime foi identificado para apresentar a queixa-crime. Após tal pedido, o direito de oferecer a queixa-crime deixa de existir diante da decadência. O ofendido pode ainda perdoar o autor ou autores do crime. Trata-se da manifestação do ofendido de não prosseguir com a ação penal privada. O suposto autor ou autores do crime devem manifestar se aceitam o perdão. O perdão, no entanto, não é possível quando o interesse é público. Muito bem. Um abraço a todos. Espero que essa minha aula tenha sido importante para vocês. Um forte abraço a todos. Nos vemos na próxima mini aula.